pessoal, tudo jóia? Primeira coisa, considerações iniciais que eu preciso fazer antes de começar a falar aí do tema da reforma administrativa. O que eu vou falar aqui no vídeo tem grande chance de ser aplicado, pelo que a gente está vendo aí na mídia, mas nada está 100% definido, tá legal? Outra coisa, eu foquei nos pontos que se referem mais aos servidores públicos e, obviamente, aquelas pessoas que pretendem ingressar no serviço público, tá? A reforma administrativa ela é mais ampla que isso, mas eu tentei focar nesses pontos que têm maior aplicabilidade à vida dos servidores públicos, ok? Então, se você é servidor público, tá querendo entrar no serviço público, ou se você aí não é servidor, é da área privada, mas mesmo assim se interessa pelas mudanças aí, pelas reformas do país, o vídeo também é para você. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final, porque eu vou esmiuçar aí os principais pontos da reforma administrativa, tá legal? Pessoal, para falar em reforma administrativa, não tem jeito, a gente tem que falar da PEC 186 de 2019. Essa PEC pretende alterar tanto dispositivos que fazem parte da parte permanente da Constituição Federal, quanto daqueles dispositivos do ato das disposições constitucionais transitórias. E vocês devem estar pensando aí, né? Mas por que dessa reforma agora? Qual o motivo dessa PEC? Pessoal, quando a gente analisa o texto da PEC, a gente percebe que a preocupação, pelo menos a explicação contida na ementa da PEC... Ementa? Não seria emenda, não? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não, pessoal, é ementa mesmo. Dá uma olhada aqui, o que é uma ementa, tá? E a ementa diz que o objetivo é controlar as despesas públicas, trazer um maior equilíbrio fiscal. Isso é, o objetivo é controlar o crescimento das despesas obrigatórias. A gente tem ouvido muito aí falar que o foco mesmo da reforma é agilizar o serviço público, melhorar a prestação do serviço público, mas quando a gente analisa mesmo o texto da PEC, a gente percebe que há uma preocupação muito grande com a economia, com o ajuste fiscal. A gente percebe uma preocupação muito grande em se manter a dívida pública em níveis sustentáveis. Pessoal, se vocês concordam ou não, aí é outra coisa, manda para mim nos comentários, tá? Que a gente fala sobre isso. Mas é isso que tá lá no texto da PEC. Mas vamos aí continuar. A reforma administrativa, ela se limita só a isso? Não, a reforma administrativa, ela é ampla, tá? Ela não está restrita somente à PEC 186. Ela visa trazer mudanças de forma paulatina, fragmentada, mexendo tanto na Constituição quanto em leis infraconstitucionais, tá? Mas como eu falei no início do vídeo, eu tô trazendo aqui as informações que a gente tem até o momento. Então agora eu vou passar para vocês os pontos principais que vão afetar desde já os servidores públicos, tá? Quer dizer, não são mudanças que vão se aplicar apenas àqueles servidores que ingressarem no serviço público, mas sim mudanças que se aplicam desde já a todas as pessoas que já estão no serviço público, tá legal? Ponto número 1. Todas as mudanças contidas na reforma administrativa vão ser aplicadas aos 3 níveis de governo: União, Estados e municípios, diferente do que aconteceu com a reforma da Previdência. Ponto número 2. A PEC promete mexer na irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos. De que jeito? Hoje em dia é assim: o servidor público tem o direito constitucional de não ter reduzido o valor dos seus vencimentos, salvo
para se adequar ao teto constitucional, que é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e também para cobrança aí de tributos. É assim hoje. Só que a PEC, ela traz uma outra possibilidade de se reduzir o vencimento dos servidores públicos. E qual é? Ela traz a redução temporária da jornada de trabalho, com a consequente redução do valor dos vencimentos em até 25%. Ponto número 3. Possibilidade de se suspender progressão e promoção funcional em carreira de servidores públicos. Mas, pessoal, de qualquer carreira, de qualquer servidor público, o que vocês acham? Não, né? Estamos no Brasil. Algumas carreiras ficaram de fora. O que ficou de fora? Promoção de entrância para entrância de juízes, membros do Ministério Público, Serviço Exterior do Brasil, carreiras policiais e outras carreiras aí quando houver alteração de atribuições. Mas, pessoal, tem algumas condições aí, não é assim tão simplório, tá? Mas eu não vou ficar aqui discorrendo, esmiuçando, porque senão o vídeo fica longo demais, tá? Ponto número 4. Impossibilidade de se conceder aumento ou reajuste, exceto por sentença judicial transitada em julgado ou de atos legais anteriores à instituição do novo regime. Ponto número 5. O que não vai poder também? Criar cargo, emprego ou função que acarrete aumento de despesa. Também não pode. 6. Não pode alterar estrutura de carreira que importe em aumento de despesa. Então vocês viram que está muito presente essa palavra aumento de despesa, como se fosse uma coisa muito proibida, e é mesmo. Então a regra é meio essa, aumentou despesa, não pode, tá? Ponto número 7, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, salvo para reposição de cargo de chefia ou direção, que não acarrete aumento de despesa. 8. Meu Deus, esse é terrível. Não pode realizar concurso público, exceto para repor vacância. Pessoal, vacância é quando o cargo aí fica vago, tá? Dá uma olhada aqui que eu explico direitinho. Vou colocar a descrição do que é a vacância, ok? Tem alguns outros pontos também, mas que não vale a pena eu ficar esmiuçando aqui, tá? Porque a minha ideia mesmo era falar dos principais. E esses são os principais e vocês já entenderam que assim, aumentou despesa, não vai poder. E algumas outras questões aí se inserem nesses casos de aumento de despesa, tá legal? Agora eu quero passar para aquelas mudanças da reforma que vão ser aplicadas, pelo menos essa é a ideia e essa é a promessa, que elas sejam aplicadas somente para as pessoas que ingressarem no serviço público, tá? Que não se aplicam aqui às pessoas que já são servidores públicos. A exemplo do que aconteceu com a introdução do regime de previdência complementar com a Lei 12.618 de 2012. Então, qual é a ideia da reforma aí para esses novos servidores? Ponto número 1. Seria a redução do valor dos salários iniciais. A ideia da reforma é que os servidores públicos entrem no serviço ganhando menos. E com o decorrer do tempo, de forma paulatina, vão alcançando aí salários maiores. Então, começar ganhando menos, tá? Ponto número 2, aumento do tempo para se progredir na carreira e assim demorar mais tempo para se chegar ao topo da carreira. Quer dizer, com isso, os aumentos salariais também ficam mais demorados. Ponto número 3, reduzir o número de carreiras. Isso é, simplificar a forma das carreiras públicas e, consequentemente, o plano de cargos de cada uma delas.
Agora o mais polêmico eu deixei para o final, que é o ponto número 4. O ponto número 4 é a mudança nas regras de estabilidade no serviço público e mesmo até a exclusão da estabilidade para algumas carreiras. A estabilidade ela seria reservada para apenas algumas carreiras que ainda estão sendo definidas quais serão elas, e também mesmo para essas carreiras haveria um tempo maior para poder se alcançar a estabilidade. Agora, pessoal, aqui eu acho bom fazer uma observação. Por quê? Porque o que a gente percebe é que as pessoas acham que a estabilidade no serviço público é uma coisa absoluta. E eu digo para vocês que mesmo com as regras que a gente tem hoje, a estabilidade ela não é absoluta. O servidor público, ele pode sim ser demitido e ser exonerado em alguns casos. E quando que isso pode acontecer? Bom, quando a gente fala de demissão, a demissão ela é uma penalidade e a lei ela determina, ela elenca os casos em que a demissão pode ocorrer. Já a exoneração, ela não é uma punição. Isto é, o servidor público não precisa ter cometido nenhum crime. Então, quais são esses casos em que poderá ocorrer a exoneração? Quando o servidor público tiver tomado posse no cargo público e não entrar em exercício, isto é, não começar a trabalhar no prazo de 15 dias. É um dos casos em que ele poderá ser exonerado. O outro caso é se o servidor público não for aprovado no estágio probatório de 3 anos. Então, antes de 3 anos, o servidor público não é estável e, portanto, pode ser exonerado se ele não for aprovado na avaliação de desempenho. Tá legal? Uma outra forma de exoneração prevista na Constituição é para aqueles casos em que a despesa com pessoal exceder os limites previstos em lei. Então vocês estão percebendo aí que mesmo nos dias de hoje, a estabilidade ela não é absoluta. Então eu acho que é isso. Eu tentei passar para vocês aí os principais pontos da reforma administrativa, repetindo que tudo isso ainda não é definitivo. Tudo que eu falei aqui é com base no que a gente tem de concreto hoje, tá? De concreto não significa 100% definido, mas sim que tem uma grande probabilidade de que isso venha a acontecer. Então comenta aqui, manda a sua opinião aí sobre a reforma administrativa para a gente ir trocando ideia. Outra coisa importantíssima que eu quero falar para vocês, pessoal, o meu Instagram, tá? Eu criei recentemente o Instagram do canal Papo de Oficial. Então você vai lá no Instagram e coloca @papo.de.oficial, que vocês vão me achar lá, comecem a me seguir, tá? Que eu sempre trago novidade jurídica lá, curiosidades sobre a profissão, muita coisa interessante. Então me segue no Instagram, tá legal? E se gostou, dá o curtir aqui, se inscreve no canal, tá? Então até mais, até o próximo vídeo.